Abra sua Bíblia comigo, por favor, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, 13, ou alguns chamam de carta, capítulo de número 10, versículo 13. O tema de hoje é: antes da queda vem um alívio. Vem o aviso, melhor dizendo. Antes da queda vem o aviso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso de número 13. Preste atenção nessa mensagem, porque eu dividi ela em três partes. A primeira parte eu vou deter aqui 5 minutos a 10 explicando para você. Em seguida entraremos na tônica de hoje, na parte de hoje. E a terceira parte eu finalizarei às 18 horas. Você que participa do culto agora, você poderá acompanhar o desfecho dessa mensagem, que é a última parte, pelo YouTube. Hoje nós transmitiremos o culto das 18 horas, tendo em vista que há muita chuva em Aracaju. Alguns irmãos talvez estão esperando parar a chuva, outros não conseguem, porque dependem de uma série de coisas para vir. Então nós transmitiremos também o culto das 18 horas. Quem crê, diga amém. Preste atenção, porque tudo aquilo que Deus fala com você é coerente. Algumas coisas vão de encontro à situação que você está vivendo, outras, Deus está lhe preparando para algo que você viverá. E se você estiver atento, você pode ter a certeza que nunca você será pego de surpresa. E quando for, Ele será o teu socorro. Eu vou ler 3 versículos que vão servir de base para aquilo que eu vou pregar. O primeiro é 1 Coríntios 10, 13, que diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o quê? Para que possais suportar. Agora, por favor, abra no primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, verso de número 41. Você de casa, por favor, hoje é dia de ceia, prepare o pão e o suco. Você que ceia, se não tiver suco, prepare água. Vamos celebrar a ceia ainda hoje, mas abra sua Bíblia também, você que está em casa. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 41. 26, verso de número 41. No versículo de número 41 do Evangelho segundo Mateus, diz assim: vigiai e o quê? Para que não entreis em o quê? Na verdade, o Espírito está pronto, complete você. Esse versículo é usado por muitas pessoas que não leem a Bíblia e que muitas vezes usam ele para dizer que o pecado é justificável. O espírito está pronto, mas a carne é muito fraca. Tem gente que usa até de boca cheia. Fazer o quê? A carne é fraca. Só que as pessoas se esquecem de ler o versículo anterior e o posterior. Porque você só vai conseguir entender o texto e o contexto quando você lê um versículo antes, quando você vê um versículo depois, quando você observa o que diz o versículo ou quando você lê o capítulo todo. Aí você começa a entender o porquê nos orientado. Os discípulos, eles estavam cansados, e não era só um cansaço físico, era um cansaço espiritual. Existe uma diferença muito grande entre um cansaço físico e um cansaço espiritual. O cansaço físico, se você dormir, se você descansar, se você tomar um banho, você revigora. O cansaço espiritual, ele não passa. Você pode ficar 1 mês dormindo, você vai continuar cansada, você vai continuar cansado. Você pode tomar banho, 10 banhos por dia, você vai continuar procrastinando, você vai continuar cansado. Isso é um cansaço espiritual. Então, os discípulos estavam esquecendo de vigiar e de orar. Por isso que a carne enfraquece, por isso que as pessoas desfalecem e entram na tentação. O terceiro versículo está ainda no Evangelho segundo Mateus. Volte 2 folhas atrás, no capítulo de número 24, no versículo de número 43. Na Bíblia, com
os adendos do missionário, é a página 1522. 43 diz assim: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada o que, pessoal? A sua casa. Esses 3 versículos, como eu disse, eles servem de pano de fundo para você entender o contexto de hoje. O primeiro versículo que eu lhe expliquei sobre a tentação. Ninguém é tentado mais do que possa suportar. Se for tentado, Deus dá o escape. A carne é fraca, e de fato ela pode até ser fraca, mas há um espírito que é forte. Quando você começa a ouvir a voz de Deus, o seu espírito começa a adquirir uma musculatura. Você começa a ter força para resistir à tentação e para vencer a tentação. Até porque aquele que era, que é e que há de vir, venceu, e hoje em dia ele já nos deu a faca e o queijo na mão. E o último versículo que nós lemos é: você não sabe que horas que o ladrão virá, então vigie. Esteja vigilante para que a sua casa não seja minada. Pedro, que estava lado a lado com Jesus, infelizmente desprezou a palavra. E lá no Evangelho, segundo Marcos, você pode abrir, por favor, no capítulo de número 14, no versículo de número 29, Jesus, ele avisou a Pedro. E essa foi a primeira parte que eu preguei às 7 horas da manhã. Veio o aviso de Deus. Marcos 14, 29. Preste atenção, por favor. Versículo de número 29, diz assim: e ele disse, vem, 14, 29. E eu que estou lendo o Mateus, é o Marcos. No 29 diz assim: e disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje, nesta noite, antes que o galo cante, complete você. Porém ele diz, com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Pedro foi avisado por Jesus. E antes da queda, vem o aviso. Se você prestar atenção, na maioria das situações aonde deu erro na sua vida, aonde deu ruim, aonde você chutou a bola, mas muito fora, Jesus já havia, de alguma certa forma, usado alguém ou tentado falar com você de alguma maneira. E nós precisamos ser espirituais para discernirmos isso. A queda, ela vem quando você não vigia mediante aquilo que o Senhor tem lhe falado. Pedro, na ocasião, ele se sentia preparado. Pedro, ele se sentia iluminado. Pedro, ele se sentia o dono da carne de charque, porque quando Jesus falou com ele, ele poderia dizer, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor conhece o presente e o Senhor conhece o porvir. O Senhor, ó Pai, conhece aqueles que estão em trevas e contigo mora a luz. Então o Senhor sabe, o Senhor está vendo em mim aquilo que eu não estou vendo. E queridos, é difícil para nós entendermos os próprios erros. É complicado. Nós podemos até usar por analogia a própria balança. Às vezes você diz assim, eu não vou me pesar porque eu sei quanto eu estou pesando. Não é assim? Eu sei quanto eu estou pesando, não vou nem me pesar. E você vai lá e joga duro. E aí passa perto da balança e diz, está amarrado em nome de Jesus. Nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará na minha tenda. Só que aí quando você cria coragem e pisa na balança, você diz, Jesus, me acorde.
Muitas vezes nós somos assim, nós fugimos das coisas. Ou às vezes nós nos sentimos preparados ou menosprezamos o nosso adversário. Pedro diz para Jesus: Jesus, todos podem se escandalizar, todos podem se afastar de ti, mas eu não. Eu sou o Pedrão. O senhor não se lembra quando o senhor entrou no meu barco, encheu de peixe? Então eu sou o Pedro, eu não. Fulano pode cair, ciclano pode cair, mas eu não vou cair. Olhando a grosso modo, fé. Agora, olhando com a ótica da palavra de Deus, prepotência, arrogância, e levou Pedro à queda. Porque quanto mais perto de Jesus nós estamos, mais o nosso espírito tem que ser quebrantado. Quanto mais perto de Jesus estamos, mais entendemos o quanto pequenos somos. E como nós precisamos da palavra de Deus. Como nós precisamos aprender sobre a palavra, para que em todas as áreas possamos sobejar. Para que possamos realmente viver a plenitude. Eu sei que é um caminho estreito. E tem gente que já entrou naquele modo de falar assim: eu sou pecador mesmo. Eu sou falho, Deus me entende, Deus me conhece. E a pessoa não busca isso aqui para melhorar. Continua sendo um pai raso, continua sendo um funcionário descartável, porque qualquer um consegue fazer o trabalho que você faz. Continua sempre culpando qualquer pessoa por algum problema, ou seja, o Estado, ou seja, o governo federal, ou até mesmo os amigos do trabalho, e nunca assume uma responsabilidade. Jesus não falou aquilo para Pedro para menosprezar ou diminuir ou apequenar Pedro. Jesus estava colocando Pedro no seu lugar. E essa é a missão da palavra de Deus. Deus, ele tem um amor tão grande por nós, por isso que ele nos fala a verdade. Porque quem fala a verdade manifesta justiça. É mais ou menos como aquela pessoa que diz assim: não, eu estou preparada fisicamente. Não, eu estou preparado. Aí você pega os peladeiros de plantão. Quem aqui gosta de jogar futebol? Levante a mão. Amém? Poucos aqui. Ainda bem que poucos mesmo, porque tem gente que só pensa, mas não joga nada. Isso é uma conversa para outro dia. Quem aqui torce para algum time? Levante a mão. Amém? Pois bem. Torcer é mais fácil do que jogar, é verdade ou não é? Sim ou não? Geralmente o torcedor senta na arquibancada e o que ele começa a fazer quando o jogador dá uma bola fora? Ele critica. Agora você lá, você faria melhor? Então, é sobre isso que Deus está dizendo para Pedro. Pedro, você tem cara de quem está preparado, mas quando você entrar no campo, quando você observar a adrenalina, quando você entender a conspiração do sumo sacerdote, quando você vê os soldados romanos com sangue no olho, querendo me matar, Pedro, você vai correr embora. Você não está preparado para isso. Você se preparou para estar do meu lado e ver multiplicação de pães e peixes. Você se preparou, viu do meu lado a sua sogra sendo curada, você viu a ressurreição da filha de Jairo, você viu a ressurreição de Lázaro. Eu te segurei quando você estava afundando, eu me transfigurei para ti, mas ainda você não viu o que você vai ver. Por isso, Pedro, eu estou te dizendo, você pensa que está preparado, mas você ainda não está. E nós precisamos, irmãos, entender a cada dia, passo a passo, para não regredirmos espiritualmente. Pedro, ele se sentia muito preparado. No entanto, quando chegou a hora do jogo, os soldados vieram com gosto de gás, levaram Jesus sob júdice, e na situação extremamente incoerente, porque se observarmos o julgamento de Jesus, não tem um pingo de respaldo jurídico, muito menos um pingo de respaldo no que diz respeito à acusação que ele sofreu pelos judeus. Jesus foi acusado daquilo que ele não cometeu. Para os judeus ele queria ser igual a Deus, e de fato ele era, e por isso
eles tinham inveja de Jesus, porque Jesus não só pregava, Jesus vivia. E para os romanos, Jesus foi acusado de sedição. E sedição para o Império Romano naquela época era algo muito grave. E por isso que ele foi crucificado, e sobre a cruz ali estava o título Rei dos Judeus. Por que você precisa entender isso? Porque de todos os fatos narrados, injustamente, o Senhor foi acusado. No entanto, no tocante às profecias, ele suportou a injustiça, ele suportou a calúnia, ele suportou acusações falsas e fraudulentas, porque ele tinha um propósito. Quero ver se você entende. Quando você tem um propósito, você suporta um processo. É impossível alguém sobreviver buscando a Deus, defendendo o Evangelho, sabe, lutando, se posicionando como um cristão, se ele não entender o propósito. E o propósito não é você, o propósito é um bem maior do que você. O propósito é a salvação e levar outras pessoas ao caminho da salvação. Por isso que Jesus, ele suportou tanto a incoerência dos judeus e dos sacerdotes, como também a incoerência de Pilatos. Pilatos, quando estava diante de Jesus, e Jesus fazendo silêncio, em meio a uma série de acusações prejudiciais, ele não entendeu e ele se maravilhou, porque todo condenado que chegava ali queria se justificar, queria de alguma certa forma ser absolvido, e Jesus calmamente estava, e calmamente ficou, e calmamente respondeu. E não é à toa, querido, que por mais que ele foi julgado e condenado, mas hoje aqui estamos para contar a história verídica de que ele não foi culpado pelo tribunal dos homens justamente, mas ele suportou para que nós, indignos, pudéssemos hoje levantar as mãos e celebrar a liberdade que ele nos libertou. Ele pagou a nossa sentença, querido. Ele nos absolveu, nós somos livres por Cristo. Não é porque você é bonitinho, não é porque você é evangélico, não é porque você bate no peito e diz, eu sou esperto, você não é nada. Ele é tudo. E quando nós entendemos isso, nós nos rendemos à palavra dele. Pedro resistiu. E quando nós resistimos à palavra, nós tropeçamos na vida. Quantas não são as pessoas, queridos, que fogem do evangelho, como o diabo foge da cruz e vive tropeçando na vida? Tropeça na vida financeira, tropeça na vida conjugal, tropeça na vida espiritual, tropeça na vida emocional, não tem saúde emocional para nada. Tem gente que diz, eu sou pavio curto. Não, você não é pavio curto, você já nem tem mais pavio. Você precisa do Espírito de Deus reconfigurar a sua vida emocional também. Pedro, nessa adrenalina que ele estava, e nós veremos outro episódio de Pedro aqui, ele quando se viu numa situação de perigo, ele tirou a espada e logo cortou a orelha do soldado. De tamanho estresse, de tamanha confusão que ele estava naquele momento. Ainda bem que Jesus estava do lado para consertar o erro de Pedro. E ainda bem que Jesus está conosco para consertar os nossos erros. Imagine se ele não estivesse conosco. O que seria de nós? No entanto, queridos, Pedro, ele mais uma vez responde com veemência. Ele diz, Senhor, eu não vou fazer isso. Não, Senhor, isso aí não é para mim. Não, Senhor, eu não. Pode ser que todo mundo se afaste de ti, mas eu não. Em seguida, veio o distanciamento. Conforme chegou o momento da transição de Jesus, aonde ele foi apresentado a Pilatos, enfim. Pedro, quando viu que o chicote estava estralando, logo ele disse, bom, eu não quero morrer. Eu quero multiplicação de pães e peixes. Eu quero meu barco cheio de peixe. Eu quero continuar vendo gente ressuscitando.
Eu quero que Ele me ajude a não afundar quando eu duvidar. Mas morrer, aí já é demais. E aí começa a se cumprir o que Cristo havia falado a Pedro naquele mesmo dia. No versículo de número 53, do mesmo texto, do mesmo Marcos 14, diz assim: E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes, os anciões e os escribas. E Pedro seguiu de que forma, senhoras e senhores? Seguiu até dentro do pátio do sumo sacerdote, estava sentado com os servidores, aquentando-se ao lume. Oxe. É um sabiá, Acontece. Versículo 55. E os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus, para o matar. E não achavam. 56. Porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente contra ele, dizendo: Nós ouvimos lhe dizer: Eu derribarei esse templo construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote do Sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: Nada responde, que testificam contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse: És tu Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus disse: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens. E o sumo sacerdote, rasgando suas vestes, diz: Para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia que vos parece? E todos o consideravam culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe punhadas, e a dizer-lhe: Profetiza. E os servidores davam-lhe o que, pessoal? Bofetadas. No entanto, queridos, aquela pessoa que tanto dizia que amava o Senhor Jesus, quando começou a ver as bofetadas, ou como diz aqui no Nordeste, os bufetes, quando começou a ver briga, os soldados romanos, de alguma certa forma, bem organizados para um ataque, para destruir um inimigo, ele começou a seguir Jesus de que forma? De longe. Seguir a Jesus de longe, no contexto atual, é aquela pessoa que já não lê mais a Bíblia, ela já não ouve mais louvor, porque na cabeça dela ela já tem outros ideais, ela já não vê mais tanta necessidade de estar nos cultos como ela estava anteriormente. Ela começa a se afastar sem perceber. Ela já não sente mais a necessidade de orar em casa, porque para ela está tudo bem. Tá aí, meu filho está bem, minha filha não está doente, tem uma casa, tem um carro. Então, graças a Deus, Deus abençoou. Não vivo com fanatismo, vivo do meu modo. Só que Pedro também achava isso. Pedro, ele começou a seguir Jesus de longe. E quanto mais você se distancia, mais o inimigo ataca. A estratégia do diabo é exatamente essa: fazer com que você se distancie do teu Deus. Pode ver, quando ele vai tentar alguém num casamento, a primeira coisa que acontece é a distância do casal. E quando acontece o pecado, o adultério, a outra pessoa diz: também você estava distante de mim? A distância é tudo que o diabo quer para poder trabalhar. Você que é casado, a exemplo, ele diz assim: quer saber?
eu quero um tempo da minha esposa. A grande verdade, você está dizendo assim: espírito de adultério pode entrar porque eu deixei a porta aberta. Porque casamento é a junção de dois que se tornam um. E o que Deus uniu, o homem não separa. Quando você entende esses princípios que são divinos, tudo começa a gerar na tua vida. O distanciamento é a própria armadilha do diabo. É aquela pessoa que erra, de repente ela cometeu um erro, ela pecou. Ao invés de abrir o coração e falar: Deus, me perdoe, pedir ajuda, espiritualmente falando, para quem tem entendimento, a pessoa começa a se afastar. De repente ela se afasta do culto que ela vinha. Alguém pergunta: e aí, fulano, tu não vai mais na igreja? Não vou não, porque estou trabalhando demais. Não é, que ela está se afastando. Ela pensa que ela é o próprio Espírito Santo capaz de transformar o interior dela mesma. E ela vai se afastando. De repente você pergunta: cadê o fulano de tal? Era tão ativo, era tão, sabe, estava tão na igreja. Estava na igreja, mas talvez não estava em Jesus. Adão, por sua vez, quando ele peca, quando ele pecou, ao invés de buscar reconciliação com Deus, ele ouve a voz do Senhor ecoando sobre o jardim na viração do dia, e ele faz o que, pessoal? Ele se esconde. Como se houvesse a possibilidade de se esconder de quem, pessoal? Tem gente se escondendo do chamado de Deus. Tem gente se escondendo. De repente, a pessoa sabe, estou dando um exemplo, que o pastor passa na rua dela, a pessoa diz: eu vou me esconder aqui na outra casa, para ninguém me ver. Se de repente os irmãos da igreja vão visitar o vizinho da frente, a pessoa diz: deixa eu sair, só para que ninguém me veja em casa. O melhor lugar a se esconder, querido, chama-se esconderijo do Altíssimo. A sombra do Senhor onipotente. Ali você tem descanso. Cuidado com distanciamento. As pessoas muitas vezes não entendem porque fatos acontecem muito rápido. Nós estamos saindo de uma pandemia. Na pandemia o que aconteceu foi exatamente o distanciamento, o apartamento, o afastamento. Fato para seguir protocolos sugeridos pela Organização Mundial de Saúde, pois todo evento que aconteceu era um evento novo, vidas precisavam ser guardadas segundo a Organização Mundial de Saúde, e para que mais pessoas não fossem infectadas era necessário um distanciamento que na grande verdade não impediu as pessoas de serem infectadas. Mas esse apartamento, esse afastamento foi além do Covid. Muitas famílias se afastaram nesse período, literalmente falando. Muitas pessoas se afastaram da igreja, esfriaram na fé. Sabe aquelas pessoas que já vinham meio que mais ou menos um domingo sim, um domingo não e tal, e de repente faltava um, ficava um mês sem vir, veio a pandemia, a pessoa diz: pronto, agora só vou curtir online de vez em quando, e Deus sabe, porque eu ainda estou vencendo a pandemia. Ou de repente a pessoa que foi infectada pelo Covid e passou entre a vida e a morte. Agora essa pessoa está dizendo assim: eu não posso mais ir na igreja, porque graças a Deus eu vivi. Sim, abençoado, graças a Deus que você viveu. E nada melhor do que agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez na tua vida e vai fazer. Sabe, há um afastamento, é o mesmo pecado de Adão. O pecado não foi só comer o fruto, o pecado foi pensar que dava para se esconder de Deus. E aí o Senhor disse: Adão, cadê você? Como quem diz: sabe de nada, inocente. Eu sei o que você fez no verão passado. Não adianta se esconder. E às vezes, meu irmão, nós estamos pensando que é possível se esconder de Deus. Nos afastamos dos verdadeiros amigos, e aí chegam os amigos aproveitadores, aqueles que só querem o teu dinheirinho do final de semana, da quinzena. Você se afasta dos irmãos,
porque na sua cabeça você é melhor do que os irmãos. Você se distancia do propósito de Deus, porque na sua cabeça você acha que o que você está fazendo não é mal algum, e você acaba vivendo isolado. Quem me entende, diga glória a Deus. Casou, meu querido? Casei. Louvado seja Deus. Mas se você casou com uma pessoa que quer te afastar do teu pai, que quer te afastar da tua mãe, não é morar na casa do teu pai, nem morar na casa da tua mãe. Casou, quem casa? Mas quando você vai conversar com a tua mãe, a pessoa fica com a cara desse tamanho. Quando você vai conversar com o teu pai, a pessoa quer te afastar da tua família, como se você só fosse propriedade dela. Isso não é um casamento nem um namoro, isso é psicopatia. Isso não é normal. Porque a família é o bem mais precioso que a gente tem, irmãos. É o bem mais precioso. A pessoa que é abençoada, ela é agregadora. Esse final de semana nós vamos almoçar na casa da sua mãe, e no outro a gente vai na casa da minha mãe. Esse final de semana a gente vai, mas eu não, sua família e tal. Minha família não, nossa família. Quem crê, diga glória a Deus. Nossa família. Casou, meu irmão, olha para quem está do seu lado, diga, o kit vem junto. Casou, vem todo mundo, vem cunhado, vem genro, que dá outra parte lá, vem todo mundo junto, vem cunhada, vem sogro, vem sogra, vem os problemas da casa da sogra, vem tudo junto. Por isso que a gente precisa de Deus para nos dar força. Vem os problemas da casa do sogro, os problemas da casa do cunhado, vem tudo para cima da gente. Então a gente precisa do Espírito Santo para estar de pé, para estar bem. Não adianta a gente se isolar, se esconder, pois em Juízes 6 a Bíblia diz que quando Israel sofreu o ataque dos midianitas, eles faziam para si covas e se escondiam nas covas. Tem muita gente assim, querendo se esconder de todo mundo. Eu já disse aqui e repito uma vez, tem gente querendo se esconder dos vizinhos. Não, porque minha vizinha, meu vizinho, não, porque meu parente. De repente o parente aparece sem dizer que ia. Faz uma visita surpresa. A pessoa já olha pelo olho mágico. Tem na porta aquele olho mágico? Ih, rapaz. Vamos ver se ele desiste, vai embora. Aí só aqui, ó. Quando você vê que a pessoa não vai embora, a mesa está posta. Tira a mistura da mesa. Substitui o refrigerante bom pelo remédio. Põe na mesa. A pessoa chega na porta, você nem abre a porta, só atende. Pois não? Poxa, eu sou sua irmã e tal. Eu não sei, mas não avisou. É uma antipatia, é uma frieza no relacionamento. Se é alguém da rua, da bagunça, oi querida, nossa que saudade, entra que eu estava com saudade. Olha, preparei um almoço para você. É uma largueza de coração para quem não acrescenta nada, me perdoe, mas é verdade. E para quem de fato acrescenta, é um espírito de miséria tão grande. E aí, meu irmão, no dia que a gente parte, ou no dia da enfermidade, vai ver se essa turma aí vai te ajudar. Ninguém vai te ajudar. Por isso, o distanciamento não é obra de Deus. Pais que se distanciam dos filhos, filhos que se distanciam dos pais. Jesus havia falado com Pedro: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Quando veio a perseguição, Pedro logo se distancia, como quem diz, eu, hein? Não quero morrer.
Eu não quero saber, eu quero preservar a minha vida. E a Bíblia nos diz, irmãos, lá no livro de Provérbios, vamos lá, capítulo 18, verso 1. Provérbios 18, versículo de número 1. Quem achou, diga glória a Deus. Olha só. Busca o seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira o quê? Busca os seus próprios ideais. Eu gosto dessa tradução que diz: busca os seus próprios ideais aquele que se separa. Está passando por luta? Agregue, não separe. Ah, mas o meu casamento está ruim. Você está buscando o seu próprio desejo, você vai se separar. Você não vai conseguir se unir. Ah, mas fazer o quê? Eu não amo mais, pastor. Depende. A Bíblia nos fala sobre aquela mulher que já estava no quinto e aquele que ela estava não era o marido dela. Numa análise simples e fácil, talvez na cabeça dela o que deveria ser o marido era o primeiro e ela já estava no quinto. Até que Jesus o encontrou lá no poço de Jacó. Então, o mais coerente a fazer é orar ao Senhor, é pedir a Deus sabedoria, é lutar para que o Espírito Santo entre em ação. Ah, pastor, mas o meu caso não é meu, é o meu marido, é minha esposa. Aí a decisão é dele, não é sua. Caberá a você a se consagrar e entender o que Deus quer para você daí para frente. Mas o que Deus está falando conosco hoje? Está enfrentando uma luta? Não se isole, não se afaste. Ah, mas eu estou enfrentando um problema. Eu quero Deus. Pensa que para Daniel era fácil orar 3 vezes ao dia, parar tudo com a agenda que ele tinha lá na Babilônia. Mas Daniel sabia que a prática leva à perfeição, a constância leva à excelência. Nós só avançamos uma casinha quando nós fazemos o que nós não queremos fazer, e aí nós tornamos disso uma rotina sadia, que vira um hábito. Daniel, 3 vezes ao dia, ele parava tudo e orava. Parecia uma coisa tão simples, o pessoal dizia: por que esse cara vai orar? Só que aí Deus derramou sobre ele o espírito de excelência. Olhando a grosso modo, você diz: ah, tem nada a ver. Mas quando você vê Deus honrando, você vê que a pessoa que para o que estava fazendo para seguir uma disciplina com Deus, essa pessoa, a luz dela vai brilhar mais do que as outras. Porque Deus conhece aquele que é disciplinado. Deus conhece aquele que é coerente. Deus sabe aquele que de fato tem se escondido no lugar certo, que é no esconderijo do Altíssimo. Então não se separe, não se afaste. Por mais difícil que esteja, lute, persevere, que você vai ver que a vitória vai chegar. Mesmo correndo riscos, mas eu não vou me afastar. Eu vou continuar firme no que Deus tem para mim. E o próprio Deus, ele vem em seu favor. E por que, pastor Pedro, ele se afastou? Porque Pedro desprezou a palavra. E ainda dentro de Provérbios, agora no capítulo 13, no verso 13, a Bíblia diz assim, para terminarmos a mensagem: o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será o quê? Galardoado. Então, para você entender, primeiro passo, veio o aviso. Pedro desprezou a lâmpada. No Salmo 119, a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. A lâmpada, essa invenção genial de Thomas Edison, ela não apenas gera luz, mas ela nos serve para impedir que nós tropecemos. Quando existe luz, tudo fica mais claro. Sem a revelação da palavra de Deus, tudo fica meio obscuro. As coisas ficam meio turvas. Mas quando tem luz, a gente consegue enxergar. Deus deu aviso através de Jesus a Pedro. E Jesus era Deus. E em seguida, Pedro não ouviu
Pedro viu que o chicote ia estralar, e ao invés de se aproximar de Jesus, Pedro fez o que, pessoal? Se afastou. Eu não quero usar o pleito do dia 2 de outubro como desculpa, mas eu quero que você, cristão, entenda. Em todas as esferas, à torto ou à direita, sempre foi pregado que igreja e política não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o grito dos maus me assusta, porque os justos estão calados. E quanto mais os justos se calam, mais os ímpios se sobressaem. E é tão interessante porque muitos, como a toque de caixa, se calam, como quem diz, realmente é verdade. A igreja só serve para tomar pancada do Estado, a igreja só serve para ser acusada, a igreja é um covil de ladrões, a igreja ali é isso, a igreja é aquilo, a igreja é aquilo outro. Mas é interessante, você vem buscar refúgio aonde? Que incoerência é essa? Então nós precisamos entender, irmãos, uma coisa simples e objetiva. Cristão não foi feito para se esconder. Deus precisa de você no terceiro setor, Deus precisa de você na vida privada, se destacando. Deus precisa de você produzindo academicamente bons trabalhos que agreguem valor à sociedade. Deus precisa de gente que escreva teses, que mude a história. Deus precisa de gente servindo ao Estado com qualidade, com excelência, testemunhando do Evangelho de Cristo, não só pela boca, mas pela sua vida. Porque se o cristão ele se distancia, o ímpio se aproxima. Se o cristão ele não se posiciona, o ímpio vai lá e toma o lugar e ponto final. Porque os filhos das trevas são muito mais hábeis do que os filhos da luz. Deus não está preparando um grupo de covardes aqui nessa igreja. Deus tem preparado um grupo de valentes aqui nesse estado. Homens e mulheres que quando as pessoas falarem do corpo de Cristo, eles estarão lá para dizer, ei, lave a sua boca com sabão antes de falar do meu Deus. Porque eu creio que de Deus ninguém zomba. Que Deus é fiel, Deus é bom, Deus é isso, Deus é aquilo. E isso provoca medo nos maus, irmãos. Porque antigamente nós recebíamos as notícias às 9:30 da noite, esperando em casa, comendo um prato de comida, e ali com aquela sensação de que vem bomba para o Brasil. Hoje todo mundo que tem um aparelho de celular é produtor de conteúdo. Isso assusta os maus. Por isso que nós, irmãos, nascemos e não há ninguém com a nossa DNA, não há ninguém com o nosso DNA, não há ninguém com a nossa digital. Somos seres únicos. Isso significa Deus te fez para fazer a diferença. Você só não faz se alienar a pensamentos escusos ou se não ouvir a voz dele. Se ouvir a voz dele, você deixará de ser um no meio da multidão e você verá o plano de Deus se manifestando na sua vida. Aonde você chegar, vão falar, rapaz, esse rapaz tem Deus no coração. Essa mulher tem o Espírito Santo. Esse aí tem a presença de Deus. O Senhor é fiel. Então são coisas que nós trabalhamos dentro do nosso interior e Deus ele nos revela. E querido, se você quer prosperar, como dizia Billy Graham, a Bíblia é mais atualizada que o jornal de amanhã. Quer prosperar? Bíblia. Quer crescer? Bíblia. Quer vencer? Bíblia. A palavra de Deus, ela inundará o seu interior, a ponto que você não vai seguir Jesus de longe. Tem muita gente que, se alguém perguntar na empresa que trabalha, na loja que trabalha, na classe que estuda, você é um cristão?